O conceito do plantio direto para o Brasil foi trazido pela ICI. E aí eu abro um parênteses, uma crença que eu tenho, né? Que o desenvolvimento da tecnologia da agricultura brasileira se deve, em grande parte, ao investimento dessas empresas. Eu tive o privilégio de realmente acompanhar tudo isso. E, lógico, e tem fatos aí muito marcantes, né? Por exemplo, Alisson Paulinelli, pessoas que realmente mudaram o panorama da agricultura. Eu não aconselho ninguém a fazer nada, mas eu sou parte de um processo onde cada um contribui com a sua experiência. E, logicamente, no Conselho da Errara tem pessoas extraordinárias, que têm assim, muita experiência empresarial, etc. Mas tem sido uma experiência fantástica, muito, muito gratificante participar. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Gente do céu, Deus me ajuda, uma barbaridade, rapaz. As pessoas que vêm aqui acabam indicando um, que indica o outro, é sempre gente, e a prateleira, o sarrafo, cada vez fica maior aqui no Fala Carlão. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui o Antônio Damasceno, que tem uma história extraordinária dentro do agronegócio. Só para fechar hoje, na principal atividade dele hoje, ele é conselheiro da Errara. Então é o seguinte, você imagina a história que esse homem tem para contar. E ele, graças a Deus, aceitou o nosso convite para dividir um pouquinho do nosso tempo aqui, do tempo dele, para falar com todos vocês aí que não perdem nenhum Fala Carlão. Então, o Antônio Damasceno, ou para que lá fora do Brasil a turma chama ele de Tony Damasceno, e aqui no Brasil me parece que o nome de guerra dele é Damasceno. Então é o seguinte, Damasceno, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Carol, eu fico muito honrado realmente, né, com teu convite, e admiro muito, né, o teu trabalho, essa oportunidade que você dá para os profissionais, para se mostrarem um pouco da vida, né? Como que as pessoas progrediram, fizeram carreiras dentro dessa indústria maravilhosa. Então, eu que agradeço, é realmente um grande prazer falar contigo e com todos os amigos que eventualmente vão assistir esse bate-papo. Bom, gente, o negócio é o seguinte, o Damasceno, ó, já morou nos Estados Unidos, ele morou na Argentina, eu acho que ele cuidou de um monte de coisa, ele é um homem, um executivo super experiente, mas aqui no Fala Carlão, como eu sempre falo, viu, Antônio Damasceno, aqui ninguém nasce executivo de sucesso, ninguém nasce diretor, nem presidente. Aqui no meu programa, eu gosto de perguntar, eu gosto de falar de raízes, porque se tem uma coisa que eu valorizo muito, são as minhas raízes, e eu acredito que todos os meus entrevistados aqui têm raízes profundas. Muitas vezes essas raízes nem têm muito a ver com o agronegócio, mas de alguma maneira elas acabam se encontrando. Então, eu queria, antes da gente começar a falar da sua carreira, enfim, de tudo que você já fez, eu queria que você falasse um pouquinho dessas suas raízes. Eu queria saber da sua família, como é que era, o que seu pai fazia, sua mãe, quais são os valores que você aprendeu na infância e que, com certeza, você levou pela vida. Eu sou de São Paulo, né? Venho assim, de uma família bastante humilde. A gente foi criado em periferia de São Paulo. Meu pai era contínuo de um banco, né? Um banco que não existe mais, era Banco Real do Canadá. Tem 2 irmãos, né? Minha mãe sempre cuidando dos filhos, aquela rotina de família simples, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Eu fui ser office boy de uma empresa que fazia lajes pré-fabricadas, talvez a pioneira no Brasil, chamava-se Lajes Volterrana. E nessa empresa aprendi a desenhar. Um colega, na época, Antônio Frigeni, nós tínhamos 2 horas de almoço, e ele disse, não, eu vou te ensinar a desenhar.
Depois eu acabei indo trabalhar com engenheiro agrimensor, né, que trabalhava, logicamente, com topografia, e comecei realmente a ter uma paixão pelo campo, né? Não propriamente pela topografia, mas pelo campo. O Zanini, que era esse engenheiro agrimensor, ele fazia muitos trabalhos em fazendas, levantamento topográfico, etc. Sim. Isso na época de teodolito, de régua, né? Não existia absolutamente nada. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte: eu tenho um tio, irmão da minha mãe, o Zé Carlos, o tio Zé Carlos, que Deus o tenha, já infelizmente nos deixou muito fora do combinado, mas eu era sempre um admirador, porque ele havia estudado no colégio agrícola e ele aprendeu a usar o teodolito. E eu também, eu sei exatamente do que você está falando, o teodolito, a gente usou muito isso. Tem até uma expressão muito legal que eu aprendi com um professor de trigonometria no colégio agrícola, porque eu estudei no colégio agrícola. Então, eu estou bem familiarizado com esse assunto de teodolito, agrimensura, medir. E hoje a gente dá uma volta a pé no sítio e já resolve tudo, né, Otávio? Hoje, GPS, né? Mas foi uma época assim muito interessante e provavelmente daí nasceu esse desejo, né? Primeiro de sair de São Paulo, Carlão. Uhum. Você imagina você morando em periferia de São Paulo, tudo era muito difícil, era muito distante, era muito complicado, né? Então, com essa proximidade com o campo, com fazendas, eu disse, não, eu tenho que não quero ficar morando em São Paulo, trabalhando no centro da cidade, etc. Então, eu prestei um concurso para a antiga Escola Agrotécnica Federal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui a última turma, né? No ano seguinte, foi feita a reforma do ensino e passou a ser, então, o Colégio Agrícola. Então, foi um curso excelente, tenho amigos até hoje de lá. E quando eu terminei esse curso, eu tinha dificuldade de seguir com a agronomia, porque eu precisava trabalhar. E, na sequência, praticamente uma semana depois de ter terminado o curso, eu fui contratado pela ICI, que, na verdade, era antes da ICI, era a Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Brasil. Uhum. E vim para São José do Rio Preto para introduzir gramoxone, herbicidas em janeiro de 74 era uma coisa absolutamente desconhecida, né? Não existia curso de herbicida, mesmo nas faculdades, né? O único material que existia era um livro do professor Odilon Saad, que chamava A Vez dos Herbicidas. Uhum. Então, nós estamos falando de 2,4-D, da Lapon, né? Enfim, praticamente o início, realmente. E esse trabalho, Carlão, eu era, logicamente, o vendedor, né? Mas era um trabalho de 90% de demonstração de campo. Então, eu tinha um Fusca que parecia um laboratório, né? Bomba postal, barreta, piquete. E o trabalho era em Café, nessa região de Rio Preto, era realmente demonstrar que existia herbicida. Não existia um sistema de distribuição, então era o dia a dia realmente era abrir porteiras, né, desconhecidas, se apresentar, conseguir fazer uma demonstração que acabava se originando numa venda. Então foi esse o princípio e depois acabei passando ainda dentro da ICI. Teve a geada de 74 que dizimou toda a cafeicultura dessa região lá de São Paulo. Eu me mudei para Ribeirão Preto e passei, então, para a área de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhar com o inglês, Robin Hood, e o nosso foco era desenvolver o plantio direto, que estava começando. A ICI foi uma grande investidora do plantio direto. O conceito do plantio direto, Dumbara, para o Brasil, foi trazido pela ICI. E aí eu abro um parênteses, uma crença que eu tenho, né, que o desenvolvimento da tecnologia da agricultura brasileira se deve, em grande parte, ao investimento dessas empresas. Logicamente, a ICI, nesse momento,
O interesse era criar um mercado para o Paraquat, além do café, da uva, que se usava bastante. Mas, com essa intenção comercial, acaba vindo uma tecnologia, né? Hoje, 90 e tantos por cento da área plantada no Brasil é com plantio direto, que permitiu a rotação de culturas, o milho safrinha, e vem toda O Damasceno, essa tecnologia. Então, foi assim. Você começou a falar e até você está colocando datas aí, janeiro de 74, você está... Eu começo a pensar o seguinte, você foi até hoje tem sido, né, um espectador privilegiado da transformação do Brasil de um agro praticamente importador de alimentos para um país com essa potência que se transformou e que alguns interlocutores meus aqui, eu vou até citar o nome, o Paulo Hermann, por exemplo, que é uma pessoa muito conhecida, ele gosta de dizer que a gente só está na volta de apresentação, que se fosse uma Fórmula 1, a gente está aquecendo os pneus. Então, assim, já avançamos nesses 50 anos, pelo que você sabe, mas tem muito por fazer ainda. Você se considera um privilegiado aí de ter, vamos dizer assim, do seu mundo ter ido na direção do agro? Carlão, sem dúvida, realmente foi um privilégio, né? Em 1974, a minha memória já não é mais a mesma, mas a média de produção, por exemplo, de milho eram 3 toneladas por hectare, né? Uhum. Soja era uma coisa ainda meio incipiente, né? O Paraná, eu me lembro que quando alcançou 50 mil hectares de soja, era um fato assim muito relevante de crescimento. Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, a ferrugem do café foi o que permitiu que as empresas, para, logicamente, introduzir cobre, né, que mudou toda a cafeicultura, né? O café, nessa época, era uma floresta. Então, adotar o espaçamento adequado, etc. Então, realmente, eu tive o privilégio realmente de acompanhar tudo isso. E, lógico, e tem fatos aí muito marcantes, né? Por exemplo, Alisson Paulinelli, pessoas que realmente mudaram o panorama da agricultura. Você pega as Embrapas, né? As Embrapas foram a mola propulsora de toda essa tecnologia, etc. Mas sempre muito aliada com a indústria, principalmente de defensivos. E a indústria, falando em indústria defensiva, depois aí na década de 80, você fez uma carreira brilhante aí na Dupont, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Da ICI, eu fui para a Dupont, exatamente em 1980, para trabalhar com um americano, George Montgomery, para instalar uma estação experimental da Dupont aqui em Paulínia. Essa estação, até hoje pertence à FMC, né? Uhum. E na Dupont, então, sempre nessa área de pesquisa, desenvolvimento. Depois fui para Recife trabalhar com cana-de-açúcar, para Ilhéus com um grande projeto de cacau. Continuei nessa área de pesquisa e desenvolvimento, fui trabalhar numa estação experimental da DuPont nos Estados Unidos, na North Carolina. Voltei para o Brasil, primeiro como supervisor, depois gerente da estação experimental, e foi agregado, além da gerência da estação experimental, pesquisa, desenvolvimento e registro, né? Entendi. Então, ou seja, eu tive a oportunidade de trabalhar em toda essa cadeia do nascimento do produto até o produto se tornar comercial. Deve ter sido uma jornada e tanto, né? Uma jornada bastante trabalhosa, uma jornada que deve ter te dado muito orgulho dela também, né? E uma coisa, Carnal, que vale a pena mencionar, e falo isso realmente com muito orgulho, né? O fato de não ter sido graduado em engenharia agronômica, ter feito um curso técnico, né, Uhum. sempre exigiu que eu me desdobrasse o dobro, né? Então,
Ou seja, porque esse mundo, né, que eu vivia na SCI e na própria Dupont era um mundo de agrônomos, né? Então, o que eu tive que estudar para poder realmente contribuir, para poder fazer o meu trabalho, sempre me exigiu um esforço adicional, que eu acho que, no fim, foi muito interessante. Depois que você saiu da Dupont, você praticamente você foi a pessoa que estabeleceu aqui no Brasil e na Argentina, no Chile, a, a Rotan. Eu queria que você me falasse desse trabalho. E ao falar desse trabalho também, eu queria entender o seguinte, porque você era um técnico, né, eu chamo de um técnico gabaritado, um técnico, alguém voltado mais para a área técnica. Para estabelecer uma companhia, além desses atributos técnicos, eu fico imaginando que outros atributos, como liderança, gestão de pessoas, finanças, administração, como é que foi? Como é que a sua vida deu uma guinada aí? Como é que é essa história? Bom, durante ainda na SCI, Carlão, eu, logicamente, fui fazer um curso superior, fiz administração de empresas na UNAERP, lá em Ribeirão Preto, Aham. e depois fiz um curso de pós-graduação em marketing, né? Foi um curso da Getúlio Vargas, e isso começou a me dar uma visão muito mais ampla do que simplesmente a questão do produto em si. Aham. O que eu sempre procurei fazer, você pega um trabalho de pesquisa de um grande pesquisador, qualquer que seja ele, você termina com como se diz, um summary, né? Um report do ensaio, do trabalho que ele fez, com todo o tratamento estatístico, conclusões, essa coisa toda. Só que esses trabalhos, normalmente, que é o que a indústria usava e usa até hoje, a linguagem é acadêmica, né? A conclusão é acadêmica. E eu procurei, durante todo esse tempo de desenvolvimento de produto, de transformar essas conclusões acadêmicas na linguagem do agricultor, na linguagem que a companhia pudesse usar como uma linguagem comercial, não no sentido pejorativo, né? Mas numa linguagem que o agricultor pudesse ver o valor que aquele trabalho poderia trazer para a atividade dele. Então, isso acabou, na própria Dupont ainda, quando eu fui para a Argentina, foi um grande desafio de um presidente que eu tenho relações com ele até hoje, que é o Ricardo Bellutini, que me fez um desafio. Damasceno, vamos para Marte. Né? Você tem a formação, você tem o conhecimento básico. E eu fui para a Argentina, né, para ser gerente de marketing do Cone Sul. Aham. Então, de alguma forma, logicamente, isso me deu essa visão mais de negócios, né? De posicionamento de produto, enfim, de foco no cliente. Nessa fase, quando eu trouxe a Rotan para o Brasil, logicamente foi um aprendizado, na verdade, um grande desafio, né? Porque você imagina a estrutura que nós tínhamos na Dupont, por exemplo, né? Departamento de finanças, de planejamento, de engenharia, né? de importação, de impostos, etc. De repente, eu me vi sozinho, né? Tendo que tomar decisões de coisa que eu não tinha a mínima ideia. Né? Eu comecei a fazer registro de produtos e etc. Quando saiu o primeiro registro, aliás, a Rotan, nós tivemos o privilégio de ter o primeiro produto registrado pelo regime de equivalência, que Uhum. foi o cartão da vinho. Foi quando mudaram essa lei. Mas chegou no momento de importar esse produto, de começar a montar um grupo, né, um time de comercial. Como que eu importo o produto? Então, aí vem a importância primeiro, de você ser, de alguma forma, consciente, né, das tuas limitações e procurar ajuda.
né? Conversar e realmente pedir ajuda a profissionais que saibam. Então, Carlão, eu digo que o sucesso, eu acho que de qualquer pessoa, ele está exatamente na habilidade que você tem, primeiro, de ter credibilidade, né? As pessoas têm que confiar, né? Eu acho que liderança é uma balança, é um equilíbrio entre credibilidade, ou seja, de forma que você possa inspirar pessoas e, logicamente, baseado num banco de dados, né? Em sistemas que te dão essa confiança. A Rotan foi um grande aprendizado, foi a exposição que eu tive com genéricos, ainda começando no Brasil, né? Eram muito poucas empresas de genéricos. O genérico ainda não tinha essa conotação, né, que talvez tenha hoje, e foi realmente um grande aprendizado. Olha, nós estamos seguindo aqui, nós estamos nos descontos aqui da nossa conversa. Nossa conversa, infelizmente, a gente passa rápido aqui, o tempo passa ligeirinho, ligeirinho. Daí eu queria te perguntar duas coisas para a gente seguir aqui para os nossos finalmente. Como é que é? Você sempre, quer dizer, a vida toda passou, vamos dizer assim, fazendo coisas, né? Fazendo, executando, né? E, de repente, agora você está num papel aí de conselheiro da Ihara. E como é que é o mindset assim, para você? Como é que é dar conselho, mas para outros executarem? É mais fácil, é mais difícil, é mais cômodo? Como é que você enxerga essa sua nova fase? Essa fase, eu não vou dizer a última, né? Claro que não. Tem muita lenha para queimar. Estou com 70 anos, mas a Ihara tem sido assim um aprendizado extraordinário, né? Uhum. Antes, logicamente, a exposição com ingleses, americanos, né? Depois bastante da cultura sul-americana, da Argentina, Chile, etc. A cultura chinesa da Rotan, difere de absolutamente tudo. A cultura japonesa, Carlão, é uma coisa assim impressionante, de respeito, de seriedade, né? Eu tinha a impressão que os japoneses eram lentos, né, para tomar decisões. Essa é a impressão que eu de alguma forma tive, né? E nesses praticamente 3 anos que eu estou como conselheiro na Ihara, você aprende que essa cultura baseada no respeito, na análise profunda, ela procura tomar decisões a longuíssimo prazo, né? Não é uma decisão para ser implantada semana que vem e daqui a um mês desaparecer. Então, todo esse processo mental dentro dessa atividade do conselho, você tem sempre um entendimento prévio da estratégia, né? Existe um consenso muito grande, muita discussão, né? E o conselho, então, ele acaba sendo a oportunidade de você concluir os projetos, concluir as discussões. Então, ou seja, eu não aconselho ninguém a fazer nada, mas eu sou parte de um processo onde cada um contribui com a sua experiência. E, logicamente, no Conselho da Ihara tem pessoas extraordinárias, que têm assim, muita experiência empresarial, etc. Mas tem sido uma experiência fantástica, muito, muito gratificante participar. Maravilha. Eu queria até fazer um comentário aqui. Você falou da cultura japonesa, eu acho extraordinário. Eu moro aqui em Porangaba, no interior de São Paulo, e a Ihara é cliente da nossa plataforma Agro Revenda. A gente, volta e meia, a gente visita lá a sede aqui em Sorocaba. Outro dia fui recebido lá pelo Marcos Gaio, lá numa reunião lá na sede da Ihara em Sorocaba. E uma coisa me chamou a atenção, porque na saída eu me despedi deles e falei, não, fiquem à vontade e tal. E eles falaram, não, a gente tem que ficar aqui esperando você sair lá da portaria. Quer dizer, você falou de respeito, eu achei aquilo uma coisa incrível, né? A tradição de você esperar seu convidado efetivamente sair
fora para você poder daí dar as costas para ele. Achei isso incrível, essa coisa da cultura japonesa, um negócio extraordinário. Então, quero aproveitar aqui para mandar um abraço grande para todo o pessoal da Ihara, Marcos Gai, para toda a turma, Júlio Borges, e falar que esse povo está me esperando vocês aqui no Fala Carlão. Viu? Eu acho que seria muito, muito, muito interessante essa. A do Gai eu assisti, né? Uhum. Trabalhamos juntos na Dupont a vida toda, eu sou amigo pessoal dele, né? Mas essa questão da cultura, muitas vezes, Carlão, é até constrangedora. Eu sou o mais velho da Errara, né, em Uhum. idade. E o mais velho tem uma série de privilégios que acabam, às vezes, constrangendo, né? Por Uhum. exemplo, os almoços no refeitório da Uhum. companhia é mais ou menos o dia a dia. Mas um almoço especial, que tem algum convidado, alguma coisa, tem todo um ritual, né? Então, o Júlio, que é o presidente da empresa, ele me Uhum. serve. Você acredita numa coisa dessa? Que Ele que maravilha! tira o meu prato, que não. Agora, tudo isso é feito de uma forma muito natural e com prazer muito grande. Então, o visitante, quando vai na Errara, se o Júlio participou da reunião, por exemplo, o Júlio acompanha o visitante até a portaria, né? Exatamente. Eu acho, Então, eu acho isso, eu acho isso fantástico. E eu quero aproveitar para registrar aqui o meu convite oficial para o Júlio vir falar aqui no Fala Carlão, só depende dele e quando ele quiser. Coisa que então já fica feito esse convite. Damasceno, deixa eu te falar o seguinte, agora, para a gente fechar a história, você me falou 70 anos, eu queria saber como é que tem sido aí seus dias, como é que é a sua família hoje? Me conte um pouquinho da sua família, como é que é o seu tempo com a família hoje? Me conte. eu tenho uma situação é, assim um pouco complexa, Carlão, que Uhum. a minha esposa é acamada já há 4 anos, né? Uhum. E, logicamente, isso requer uma dedicação, né? A gente tem Sim. todo aqui um esquema de cuidadoras, enfermeiras, fisioterapeutas, etc. Uhum. Então, nesses últimos anos, logicamente, a minha vida social, né, logicamente, fica restrita. Eu tenho Uhum. 2 filhos, né? O Otto, que é arquiteto, é um arquiteto muito reconhecido, né? Uhum. Ele tem um escritório em São Paulo, outro aqui em Campinas, né? Chama Estúdio Félix. Uhum. E tem um outro filho que fez desenho digital, trabalhou comigo na Rotam, fazendo toda a parte de banners, de folhetos, toda essa parte de comunicação. Ele é muito bom nisso. Mas há 10 anos, ele, numa visita ao Piauí, se encantou por um lugar chamado Barra Grande, Uhum. montou uma pousada e vive nessa pousada lá no Piauí. Então tá muito bem, tá. Não tenho netos, né? Tô, esses dias comentei com o Ricardo Velutini, ele falou assim, olha, uma solução é o seguinte, vá ser motorista de van escolar, porque como não te dão netos, né? Então é uma forma de você conviver ali com a meninada. Mas é isso. Enfim, gosto um pouco de viola caipira, né, instrumental, então é uma forma que eu também me divirto um pouco. Quer dizer que você toca viola, né? É, toco, para mim, nada, É, um prazer, né? por assim dizer, né? Mas é muito bom, é muito bonita a tal viola, né? Viola é um instrumento fabuloso, é um instrumento muito harmônico, enfim. Damasceno, deixa eu te falar. Infelizmente, ó, já nós passamos todos os limites aqui. A conversa é ótima com você. Eu queria agradecer muito o seu tempo, Eu sua agradeço. disposição aqui de conversar com nós. Eu tenho certeza que isso é um privilégio para todo o pessoal que nos segue aí nas redes sociais, e já são praticamente só nas redes sociais, entre o Fala Carlão e o canal do Boi, nós temos praticamente 200 mil seguidores aí.
mais os 100 milhões de público potencial das 25 milhões de parabólicas aqui do canal do Boi, mais os 10 milhões de assinantes da NET. Enfim, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Eu agradeço imensamente e te parabenizo pela sua belíssima trajetória de vida. Viu? Muito obrigado, viu, Damasceno? Carlão, eu que só tenho a agradecer, te parabenizar pelo fantástico trabalho que você faz, né, para o agro e principalmente para as pessoas do agro. Agradeço muito, foi realmente um privilégio. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, fui!